seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado que envolve qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Meu propósito com esse canal é te ajudar a facilitar o seu dia a dia no emprego de procedimentos, de normas, de requisitos legais, enfim, olhar para a sua realidade e facilitá-la de alguma forma. E falar nisso, hoje vamos falar um pouquinho sobre forno, né? Existe uma NR14, que fala especificamente de forno. Então vamos dar uma olhada nela, o que ela traz para a gente, tentar desvendar um pouquinho ela para facilitar para você aplicar dentro do seu ambiente de trabalho. Muito bem, vamos falar de forno, NR14. Parece uma NR que a gente não dá muita atenção para ela, não é tão comentada durante o nosso dia a dia, porque não são todas as empresas que têm forno dentro da sua área produtiva. Mas se você tem, é importante olhar para ela. Inclusive ela foi revisada agora em julho de 2022, então vamos prestar atenção um pouquinho no que ela traz para a gente. É uma NR curtinha e que tem uma importância, assim como todas as outras. Precisamos pensar no ambiente de trabalho de forma que a gente possa garantir a integridade do colaborador. Então, de uma maneira bem simples, ela traz aí o seu objetivo, campos de aplicação e medidas de prevenção. Pensando em objetivo, ela vai olhar para as operações com forno de maneira segura, de maneira saudável. Esse que é o objetivo dela, é isso que ela vai trazer, assim como todas as outras NRs. Ela vai ser aplicada para estabelecer segurança e medidas de prevenção para as empresas que têm forno no seu processo produtivo. Quais são essas medidas de prevenção? Primeira delas, o forno, para qualquer utilização, deve ser construído solidamente, revestidos com material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela NR15 e operações insalubre. Olha só que importante. Nós estamos falando aqui de trabalho com exposição ao calor excessivo. Então, ela já faz o vínculo a norma, a NR14 faz o vínculo com a NR15 com a questão de exposição ao calor, como eu falei para vocês. E outra coisa importante que não está claramente escrito, mas você já vai fazer o vínculo com operações insalubres, é com o PGR. Então, se você tem um forno dentro da sua empresa que ele está gerando calor e ele vai ser vinculado com a NR15, você já vai precisar pensar no seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e olhar para o anexo 3 de exposição ao calor excessivo dentro da área produtiva. Temos um anexo falando só sobre isso, e é importante que essa exposição ao calor seja em ambiente coberto ou seja em ambiente aberto, com exposição a fontes artificiais de geração de calor, que é o nosso caso na questão do forno. Então, o forno é uma fonte artificial de geração de calor. Então, por isso que ele está vinculado com a NR15, por isso que ele está vinculado com o anexo 3 desta exposição ao calor. Então, precisamos fazer esta atenção, precisamos ter esta atenção neste vínculo. Seguindo, eles devem ser instalados em conformidade com o disposto em normas técnicas oficiais. Então, não adianta você pegar o tijolinho refratário lá que você compra e fazer um forno dentro da sua empresa, não. Você precisa aí de atender às normas técnicas, olhar para isso. Em locais que ofereçam conforto aos trabalhadores. O que ele está dizendo aqui basicamente, né? Eu não vou colocar o forno dentro de uma sala fechada com as paredes pintadas de preto, por exemplo. Então, você vai colocar o forno dentro de uma área com pouca ventilação,
com um ambiente escuro, tudo isso proporciona o aumento de temperatura dessa exposição e, consequentemente, a falta de conforto para o trabalhador na realização da sua atividade. Você precisa pensar nisso na hora de você fazer a instalação e o projeto de aplicação deste forno. Em locais que ofereçam segurança e conforto, a gente falou, e de forma a evitar o acúmulo de gases nocivos e as altas temperaturas em áreas vizinhas. Tem forno que é pequeno, com uma capacidade pequena, e tem fornos muito maiores, com capacidade muito maiores. Então, todo forno tem uma queima, todo forno vai gerar gases que possam ser nocivos à saúde, e você tem que observar isso dentro do seu layout, aonde que vai estar posicionado, para que esses gases resultante da queima daquilo que está alimentando o seu forno venha causar dano não só aos trabalhadores, mas à vizinhança. E essa temperatura excessiva, consequentemente, né? Se você tem um forno que ele... Pegar um exemplo bem bem fácil de visualizar, né? A siderúrgica. A siderúrgica vai transformar aquela pedra, aquela rocha, em aço. Então, a temperatura para que você possa transformar essa rocha, em algo que possa ser conformado, né, que possa ser derretido ali, é uma temperatura muito alta. Então, você precisa pensar nessa circunvizinhança que está recebendo essa radiação de calor, o quanto vai afetar essa vizinhança. Então, é importante a gente pensar e projetar e olhar para isso dentro do ambiente de trabalho. Escadas, plataformas de fornos devem ser construídas de modo a garantir aos trabalhadores acesso e execução das suas tarefas com segurança. E aí a gente vai ter outras normas que vai auxiliar a gente para isso. Um exemplo delas, um exemplo que a gente pode aplicar aqui é a NR12. Inclusive tem um vídeo falando um pouquinho sobre ela dentro do canal. Os fornos que utilizem combustíveis gasosos ou líquidos devem ter sistemas de proteção para evitar explosão por falha de chama ou aquecimento, e o acionamento do queimador e retorno de chama. Alguns detalhes que devem ser pensados na hora de projetar um forno, na hora de você pensar aí como que vai ser aplicado esse forno. Outra coisa importante também é, e fechando aí, os fornos devem ser dotados de chaminé suficientemente dimensionada para livre saída dos gases de combustão de acordo com as normas técnicas oficiais. Então vejam, é uma norma devidamente pequena, uma norma simples, mas que tem um grau de importância muito relevante para o dia a dia da empresa. Você vai ter um forninho dentro da sua empresa, seja para o que for, você precisa pensar nessas condições. Você vai ter várias normas, tem as normas técnicas, que a própria NR traz, na construção do forno, na aplicação, nos queimadores, e você vai ter aí as NRs também contribuindo para isso. Eu dei o exemplo da NR15 com relação ao anexo 3, que é a exposição ao calor, mas aí a gente pode aplicar a NR12 com os dispositivos de segurança, a gente pode aplicar a NR17 na hora de escadas e acessos, que também é outro ponto importante para a operação do forno. A gente pode pensar, de repente, aí numa NR11, enfim, numa NR15 com seus, além do anexo 3, mas outras situações aí, pensando em agentes que vão estar envolvidos na atividade, na NR20 com líquidos e gases inflamáveis, enfim, tem uma série de NRs aí que dá para se aplicar, inclusive pensar no PGR e no gerenciamento de riscos ocupacionais, no programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, voltados para essa questão de identificar quais são os riscos envolvidos na operação deste foro. Que eu sempre falo, né, o PGR é o programa, e dentro desse programa existe um inventário de riscos, e quanto mais você detalhar o seu inventário de riscos, mais mais você vai ter segurança nas atividades, mais você vai conseguir aplicar medidas de controles suficientes para garantir a integridade do colaborador. Então é importante, faça o seu inventário de riscos de maneira
o mais detalhado possível, o mais de acordo com a sua realidade, para que você possa ter um ambiente aí seguro e saudável e conseguir continuamente melhorá-lo para garantir essa integridade desse seu colaborador. Eu fico por aqui trazendo este resumo, esse bate-papo sobre a CNR, que às vezes a gente não olha tanto para ela, mas é importante, tão importante quanto as outras, e poder aí te ajudar de alguma forma no seu dia a dia. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.